Atos 2, de 32 ao 36, diz assim a palavra de Deus. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos a iluminação e a condução do Teu Espírito para todo o pensamento, todo o desígnio de coração e também todo o propósito. Que sejamos movidos, Senhor Deus, da nossa dureza para a submissão doce à voz do Teu Espírito e a cedermos ao amor que nos move e nos chama, e a sabedoria do Senhor. São coisas que te pedimos porque sozinhos não podemos alcançá-los. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, alguém conta de dois primos, um era da capital, o outro primo morava na fazenda, acostumado. E os dois vinham andando por um caminho e, de longe, um deles avistou um lugar descampado e disse assim: olha que bonito aquele lago. O primo disse: eu moro aqui há muito tempo, eu conheço aquele lugar, aquilo ali é um areal, não é um lago. Você não está vendo que é um lago? Eu falei: é um areal. Você está vendo, está tendo problema de vista, porque aquilo é um areal. Não, é um lago. E os dois foram discutindo o caminho. Então vamos lá para ver. E foram discutindo, andando pelo pasto, até que quando o sujeito chegou e pegou, o fazendeiro, pegou a areia e jogou no seu primo: eu não te falei? O outro disse: não me molha que eu estou gripado. Essa historinha é só para mostrar que às vezes você apresenta todas as provas possíveis e quando não é interesse da pessoa, ela não vai se submeter e nem admitir que está errado, por mais que isso fique evidente. Basicamente é este assunto que é colocado aqui. É evidente que junto da história espalhada pelos fariseus, subornando os guardas, que mandaram espalhar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que Jesus estava ressuscitado. Essa história também corria entre as pessoas, porque houve muitas testemunhas de que viram Jesus, depois de morto, andando e conversando com pessoas. Portanto, haviam pessoas que sabiam disso. Esse boato, com certeza, corriam paralelos, uma versão e outra versão. E as pessoas não abraçavam necessariamente aquela versão que julgavam verdadeiras. Abraçavam aquelas que lhe interessavam. Isso é muito triste. Mas isso acaba explicando por que Deus tem essa postura conosco, homens. O fato é que eu não posso acreditar somente naquilo que eu vejo, porque senão eu estou condenado a ser enganado. Essa brincadeira que o sujeito fazia, eu acho que devia ter aqui na Praça da Sé, mas que muitos faziam, de colocar uma banca, punha uma bolinha dentro do copo e rodava. E você tinha que decidir. Você ficava com o olho no copo, mas havia um truque e você não acertava. E aí ele ganhava o seu dinheiro. É assim que são as pessoas que confiam na visão. Quem confia naquilo que vê, vai ser uma presa fácil dos ilusionistas, daqueles que sabem manipular a realidade diante dos seus olhos. E muitas coisas que você não vê são reais. Nossa visão não consegue enxergar muito além dessas paredes. Na verdade, ela não enxerga nem fora das paredes. Portanto, nossa visão é um sentido que nos foi dado para nossa proteção, para nossa vida, mas ela não é um sentido para nos ditar sobre a fé. A nossa experiência, ela não é assim. Não é assim que se dá. Há muitas coisas na vida que não vemos e acreditamos e nos protegemos muitas vezes, em cima do que conhecemos. Então, é bem evidente que nenhum de vocês
viu o coronavírus e certamente se for a São Paulo ou se viajar para a Itália vai tomar os seus cuidados, não é? Por quê? Nós não vemos os vírus, mas as pessoas dizem. Então, a discussão sobre isso vai longe. E algumas pessoas dizem que não creem na ressurreição de Jesus porque a gente só tem palavras de homens. É evidente que Pedro aqui está, o que aconteceu aqui, leva Pedro a fazer uma defesa da fé que a partir de agora começa a existir. Alguns entendem que esse texto é o texto inaugural da igreja, porque até um certo tempo a igreja estava tutelada por Jesus, continua tutelada por Jesus, porém sem a presença física dele agora. Agora são os discípulos e a igreja enfrentando o mundo e tentando pregar uma verdade, tentando fazer o bem e sendo perseguido exatamente por destoar e desafinar do grande coro do mundo que usa como desculpa o fato de não ver as coisas que a igreja prega. É interessante aqui o apóstolo Pedro está terminando um discurso que ele começa lá no versículo 14, se você olhar na sua Bíblia, em Atos 2, no capítulo 14. Ele é provocado nesse discurso porque algumas pessoas estavam zombando de um grande milagre que Deus havia feito. A grande questão aqui que está presente é que essa multidão correu para um lugar porque foi guiados por um barulho de um som, de um vento muito forte. Porém, as árvores não se sacudiam, não havia nenhum vento, mas o barulho era de um vento impetuoso, ou seja, de um vento forte. Então as pessoas começaram a se juntar no lugar de onde esse barulho de vento vinha, e aí era o lugar onde os apóstolos estavam. Esses apóstolos saem, e a eles é concedido que cada um falasse em outra língua, num idioma que não era seu, mas num idioma daquelas nações vizinhas. Por mais interpretações diferentes que possa haver, mas é difícil defender a tese de que o milagre aconteceu em quem ouvia. O milagre aconteceu em quem falava, porque esses receberam o Espírito Santo. Então, 14 nações ouvem falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma, sendo que os homens que estavam na casa não eram, podemos dizer assim, de outras nações ou poliglotas. Esses homens eram homens simples, galileus. E aí isso foi um sinal para eles, porque muitos diziam, esses homens não são galileus, até pelo modo de vestir, eles são galileus, como nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma sobre as grandezas de Deus. Então houve um grande sinal. As pessoas foram atraídas pelo barulho, e o barulho era exatamente o Espírito Santo descendo. Só lembrando aos irmãos que a palavra vento, tanto no grego quanto no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é a mesma palavra usada para o Espírito. Então, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que está no verso 2, é a mesma palavra que está ali, que se usa para se falar de vento. Então, é exatamente nesse episódio que acontece dos discípulos professarem. Pedro então pega a palavra porque alguns estavam zombando, dizendo, ainda é de manhã e esses homens já estão bêbados. Mas ele era zombando, não é que eles estivessem duvidando do sinal. Mas por quê? É evidente que quando o sujeito falava a língua dos medos, os que vinham da Média, que estavam por ali para a festa de Pentecostes, gente que vinham de várias partes do mundo, quem sabia o idioma médio, sabia que ali eles estavam falando o idioma dos medos. A palavra usada para línguas é dialeto. Essa é a palavra grega que é usada aqui. Então, eles estavam ouvindo, como nós estamos ouvindo nos nossos dialetos maternos, esses homens falando das grandezas de Deus. Era um sinal. Quando o sujeito não ouvia na língua dele, parecia uma língua estranha, né? Então, o que ele dizia? Alguns estavam zombando, falou, não é ainda, ainda é de dia e esses homens já estão bêbados. E aí, Pedro toma a palavra e faz um discurso longo, mostrando o texto das Escrituras que mostram que Jesus era o Messias. Então ele vai concluir o seu sermão falando a respeito da ressurreição. E algumas coisas que ele apresenta mostram que quem for argumentar com Deus por não ter crido, não será, na realidade, aceito.
o testemunho de que qualquer desculpa que alguém levantar por não se converter e não se submeter a Jesus no dia de hoje e viver para esse Jesus, e o argumento que usar, eu não simplesmente não criei por essa e essa razão, não vai funcionar com Deus, porque ele dá algumas provas aqui. Vamos lembrar que nós estamos falando de hebreus, ainda que sejam hebreus da dispersão, eram hebreus e prosélitos que vinham para a festa de Pentecostes. É importante que o irmão lembre que o hebreu tinha 3 festas, e depois de voltar do cativeiro babilônico, eram 4 festas, e uma delas era a festa de Pentecostes. Então as pessoas vinham de todos os lugares do mundo da época ali para se concentrar. Mas todos os que vinham criam no Deus de Israel, ou por nascimento, por ser descendente de Abraão, e por isso seguiu na fé e na aliança do seu pai Abraão, ou pessoas que eram pagãs, descendentes, na verdade, de Jafé e de outros, talvez até cananitas, estavam indo para lá, para as festas de Jerusalém, porque abandonaram os deuses pagãos, abandonaram a idolatria, abandonaram as crenças pagãs e as práticas pagãs todas, para se converter ao Deus de Israel. Então todos eles eram hebreus. E a primeira coisa que Pedro cita diz assim: esse Jesus, Deus o ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Então os apóstolos se apresentam diante das pessoas e declaram publicamente, solenemente, que viram Jesus ressurreto, falaram com ele, comeram com ele. E João chega a dizer na carta dele, na primeira carta, que ele chegou de tocar em Jesus. Então aquilo que as nossas mãos tocaram, os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, é isso que falamos para vocês. E Pedro ainda fala que o evangelho não foi dado a conhecer, isso na sua segunda carta, aos homens, segundo fábulas e pensamentos humanos. Não foi isso que ele passou para as pessoas, invenções humanas. Agora eles estão dizendo, somos testemunha de que um homem, todos na terra que morrem, desaparecem. Um homem morreu e voltou. E nós somos testemunhas disso. Esse homem é Jesus, e era precisamente dele que Pedro estava apresentando às pessoas que ouviam. Então é interessante, ele diz, nós somos testemunhas. No capítulo anterior, capítulo 1, é dito que a igreja, a assembleia da igreja, era formada por 120 pessoas. Quase 120, por volta de 120 pessoas, é que estavam reunidas para cultuar a Deus. Mas o apóstolo Paulo nos informa que antes de Jesus aparecer para Paulo, que era um inimigo do evangelho, que queria destruir todos que pregavam a ressurreição de Jesus, esse Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, e ele diz, apareceu por último para mim, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Porém, Paulo diz que antes ele foi visto por mais de 500 irmãos. Paulo já estava escrevendo essa carta aos Coríntios por volta do ano 50, 51 e 52, por volta desse tempo. E essa primeira carta que ele escreve, ele diz que mais de 500 irmãos já tinham visto Jesus, depois que ele ressuscitou. Diz, apareceu a Tiago, irmão dele. Então 500 pessoas, das quais viviam ainda por volta do ano 50, ainda estavam vivos a maior parte delas, e alguns já tinham morrido. Mas Paulo diz, depois apareceu para Tiago, irmão dele, filho de Maria e de José, chamado no colégio apostólico de o irmão do Senhor. E por último apareceu a mim, Paulo diz, eu vi também Jesus ressuscitado. De forma que a lei do Antigo Testamento diz que o testemunho de 2 pessoas, 2 ou mais, de 2 a 3 testemunhas, são suficientes para um juiz condenar alguém à morte. Então é evidente que o testemunho de 12 pessoas, ou de 120 pessoas, que era o que se compunha a Assembleia, ou vamos mais, de 500 pessoas, que é o que nos informa o apóstolo Paulo, que chama de irmãos, os 500 que viram. Jesus apareceu para aqueles que criam nele, que se converteram. Assim também foi com os discípulos de Emaús, que é nosso assunto mais para frente. Mas é importante você entender hoje que o testemunho desses homens deve ser levado a sério. Há vários testemunhos da ressurreição de Jesus. Tem esses 500, tem os apóstolos,
E por incrível que pareça, um não cristão escreveu que Jesus ressuscitou. Só que hoje, os que são incrédulos da ressurreição, e infelizmente eu digo isso aos irmãos, muitos deles são pastores hoje, mas que abandonaram a fé e abraçaram a incredulidade. Então, na Europa se questiona muito, os teólogos, do testemunho de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador contemporâneo de Jesus, em que se aproveita tudo o que ele diz. Mas há um trecho em que ele diz que Jesus ressuscitou. Ele não diz que a igreja diz que Jesus ressuscitou. Ele fala que Jesus ressuscitou. Flávio Joséfo, sem ser cristão, acreditava que Jesus estava de alguma forma vivo. Ele era um judeu. Então tem historiadores, tem documentos históricos que falam da ressurreição de Jesus, além desse grande testemunho dos apóstolos que viram, e deles é indubitável. E aí alguém pergunta, esses apóstolos amavam tanto Jesus, testemunharam, sofreram por ele, por que esses homens morreram tão drasticamente? Foram mortes drásticas. Os que nós conhecemos pela Bíblia, como o caso de Tiago, que morreu pela espada de Herodes. Mas depois vamos sabendo todos os outros pela tradição, e a tradição nos conta que o apóstolo Paulo, possivelmente é verdade, por volta do ano 65, entre o ano 60 e 65, Paulo foi decapitado durante o governo do imperador Nero. Porque ele testemunhava de Jesus, os judeus acusaram, ele foi a julgamento, depois de um tempo preso, em prisão domiciliar, foi solto, fez algumas viagens missionárias, foi preso novamente agora num calabouço, e desse calabouço Paulo caminhou para a morte. Só que aqueles soldados pretorianos que ouviram o evangelho pela boca de Paulo enquanto vigiavam ele, que eram os mesmos que guardavam o Congresso, os senadores, o Senado romano, eram o mesmo que protegiam o rei, o imperador. Esses homens ouviram o evangelho por Paulo. E quando Paulo foi decapitado, o que eles pensaram? Pensaram, esse homem não estava mentindo. Ele viu alguma coisa no caminho de Damasco. E houve uma conversão tão grande que em 300 anos o Império Romano se tornou cristão. Numa época em que os reinos não eram objetivamente de um culto a um determinado Deus. E o imperador Constantino se converte ao Senhor e é batizado uma semana antes de morrer. E declara que o Império Romano é, na realidade, um império cristão. E aí o cristianismo se torna a religião mais popular do mundo da época, e muitos oportunistas se tornam cristãos sem terem convertido. Algo que é interessante vermos aqui nesse texto é que o testemunho dos apóstolos precisa ser levado a sério. São homens que morreram por aquilo que pregavam, que, portanto, não se trata de uma ilusão. Quem é que morria por algo que ele não morreria por algo que ele tem alguma dúvida? Quem é que morreria por alguém que ele ensina que está morto, mas ele sabe que está morto, mas ele diz que está vivo? Quem é que morreria para contar uma mentira? Pois a igreja de Deus era massacrada, e quando morre Policarpo, eu acho que foi Policarpo que morreu, que deu um testemunho extraordinário na sua vida, esse homem é filho na fé de um discípulo de João. E quando ele morre queimado numa fogueira, esse homem dá um testemunho tão bonito. E ele acaba dizendo com essas palavras, ele tem sido meu companheiro esses anos todos e fiel amigo. Por que agora que eu sou com 90 e tantos anos eu vou negá-lo? E diz a tradição que por mais que acendessem o fogo e aumentassem o fogo, não queimava Policarpo. Foi preciso alguém ir com uma lança e matá-lo. Essa é uma lenda que gira na igreja. Mas o fato é que nós temos pais da igreja. A igreja continua morrendo e sendo massacrada por dizer que Jesus está ressurreto. E não pensem que isso é um privilégio daquela época. Ainda no século XX, cristãos que afirmavam a ressurreição de Jesus eram mortos nas cadeias comunistas. Cristãos estão sendo mortos no nosso século, no século XXI, por muçulmanos que dizem que Jesus está morto. Jesus foi um profeta
Como Maomé não ressuscitou, Maomé, na verdade, morreu, e segundo alguns muçulmanos, ele foi levado. Ele encontrou-se com Deus nos céus como Elias. Mas os muçulmanos não aceitam que Jesus seja o Filho de Deus e matam cada cristão que diz que Jesus está ressurreto. Portanto, o testemunho da igreja de quem não viu o ressurreto, e eu lembro aqui das palavras de Jesus, quando Tomé disse que duvidava. Falou, se eu não vir, eu não crerei. E Jesus se apresenta exatamente nesse dia e diz para Tomé, paz seja convosco. E fala para Tomé, Tomé, vem cá, toca aqui no meu lado, toca na minha mão para que você creia. E Tomé se dobra e diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus responde para ele, porque você viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Então Jesus está dizendo que o nosso estado, que nenhum de vocês possivelmente viu Jesus, eu também não vi, e nem por isso descreio da ressurreição. Por causa do próximo motivo que você vai ver. Aqui está explicado por que Jesus não podia ser visto por aquelas pessoas. Porque Davi declarou, nunca subiu aos céus, e mesmo assim declarou, disse o Senhor ao meu Senhor. Então a citação do Salmo 110, se você quiser conferir, que Davi escreve, Davi viveu, queridos, 1000 anos antes de Cristo, para arredondar. Ele viveu entre o ano 1000 e ali no ano 900 e alguma coisa, Davi morreu. Então, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo e escreveu exatamente o que Deus faria, e Deus cumpriu a promessa para Jesus. Deus disse, para que você vai ficar aí sofrendo no meio deles? Vem para cá, o meu propósito é esse. Assenta-te à minha direita, que era o lugar de honra do rei, até que eu ponha os inimigos teus debaixo dos teus pés. Deus prometeu que ia sujeitar os inimigos, isso está no Salmo 110, e que, portanto, as Escrituras afirmam que Jesus ressuscitaria. Como que alguém se assenta à direita de Deus morto? Ele está falando para um Jesus vivo, um ressurreto. E aí, Pedro diz, esse que não subiu aos céus, Davi, profeticamente fala a respeito de Jesus, dizendo, disse o Senhor, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, ao meu Senhor, que era Jesus. É assim que Davi está chamando Jesus, mesmo Jesus não tendo nascido, faltava por volta de 1000 anos para Jesus nascer, ou morrer na cruz. Ele creu e disse exatamente como Deus lhe disse. Então, há o testemunho das Escrituras, isso deveria ser suficiente para nós. Tem gente que acha que as Escrituras não são dignas de crédito, problema deles. Eu me lembro que, uma certa época, eu dava aula numa escola e um aluno me procurou decepcionado, porque descobriu que eu era pastor. Eu dava aula na escola, eu não ia ficar falando para todo mundo, né? Aí, como diz alguém que trabalhava na escola, que dizia que eu era mais pastor que professor, porque nos intervalos os alunos procuravam para se aconselhar, né? Os que descobriam. Esse rapaz procurou para me contestar, porque ele foi criado numa família de comunistas, ateus, e achava um absurdo. E ele já me admirava a essa altura. Aí ele sentou comigo e disse, professor, é verdade que o senhor é pastor? Eu falei, sou. Mas o senhor crê na Bíblia? Eu falei, creio na Bíblia. Ele disse, mas tem tantos erros na Bíblia. Eu falei assim, quais erros? Se você me enumerar algum, eu posso tentar te mostrar que não é erro, isso são calúnias. Aí ele disse, não, porque a Bíblia fala, por exemplo, que o mundo começou com Adão e Eva, a humanidade começou com Adão e Eva, e a ciência já provou que nós vimos de uma evolução dos animais. Eu falei, senta aqui. Ele sentou. Eu fui falar com ele, falei assim, nós não temos muito tempo, então não vou perder tempo mostrando para você os buracos na evolução, que são muitos. Essa ideia de que nós viemos de animais primatas, que somos um tipo de macaco que desceu das árvores e que perdeu o pelo, isso aí é bobagem, eu não vou perder tempo seu disso. Eu vou só te dizer a razão porque eu creio na criação. Ele falou, por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus. E Jesus era criacionista. Aí o rapaz olhou para mim com um olhar de decepção maior ainda. Ele saiu mais angustiado. Por quê? Ele admirava Jesus também. Ele, como os boatos rolam por aí, acreditava que Jesus também era um comunista.
E aí eu disse para ele, eu falei, Jesus era criacionista e eu sou discípulo dele. Aí ele falou, Jesus é criacionista? Eu falei, leia lá em Mateus 19. Lá em Mateus 19 diz, de um só homem Deus criou toda a humanidade. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Mateus 19. De um só homem Deus criou a terra toda. Aí ele parou ali e falou, então Jesus, eu sou discípulo dele, eu não discuto com ele. Ele se levantou e foi embora, mas foi pensando. A grande questão, queridos, que eu queria colocar é que você e eu somos discípulos de Jesus. E a Bíblia, ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Quem é a autoridade humana? Quem é a autoridade baseada em quê? Em ciência? No que ele se baseia? A ciência não descobriu nem 1/1000 de tudo que ela precisa descobrir, concordam? Existem planetas fora do sistema solar? Os cientistas não sabem. Nós conhecemos os nossos planetas e, por analogia, nós imaginamos que em torno de cada Sol existam planetas que giram. Mas ninguém viu. Sabe o que se viu até hoje? Uma sombra no Sol mais perto nosso aqui, na estrela mais próxima. Viram uma sombra impedindo a passagem da luz e daí se calcula que seja um planeta. Estão dizendo que esse é o primeiro planeta que foi visto. Mas a astronomia não chegou a nada na nossa criação. Pouco sabemos que vai além do nosso próprio sistema solar. Aliás, do nosso próprio sistema solar nós sabemos muito pouco. Há pouco tempo estavam dizendo que um dos planetas que a gente aprendeu na escola era só uma bola de gases, não era nem planeta. Eles precisam entrar num acordo porque as criancinhas precisam ser bem instruídas sobre astronomia. É importante. Mas vejam só, se nós temos tanta dificuldade de descobrir coisas tão pequenas diante do universo, por que é que alguém baseado na ciência vai dizer Jesus não ressuscitou? Então é evidente que eu fico com as escrituras, porque eu ouvi isso de um cientista que disse o seguinte: nós cientistas subimos a unha, uma montanha inteira, e quando a gente chega no topo da montanha, a gente percebe o teólogo sentado numa cadeira com a Bíblia aberta, já esperando por nós. O que ele quer dizer? Que as descobertas científicas todas caminham para provar que a Bíblia é verdade. Depois que descobriram o DNA na genética, ficou mais difícil acreditar na evolução e mais fácil crer na criação. Está provado pelo código genético que o homem não pertence a nenhuma raça de primatas, que ele é exclusivo. Seu código genético difere completamente dos outros animais. Isso é a conclusão dos cientistas. Então, por que é que eu vou deixar de crer na ressurreição? Porque algumas pessoas não creem. É exatamente essa ideia que Jesus coloca. Há testemunhas que morreram por causa desse testemunho, então, com o seu sangue eles assinaram o documento. E agora nós temos as Escrituras, o próprio Deus falando. A Bíblia é a palavra de Deus e o Salmo 110 diz que Jesus não é visível hoje porque Deus o levou para sentar-se à sua direita. Que está no começo do livro de Atos dos Apóstolos, que Jesus sobe, os apóstolos ficam atônitos, porque vem, e agora, sem ele, o que nós vamos fazer? Olhando, anjos aparecem ao lado deles em forma humana, 2 varões, assim que fala, e varões é um termo para homem, para ser humano. Então a forma desses anjos, a única distinção é que eles estão vestidos de branco. Eles aparecem, os apóstolos, por que vocês estão olhando para cima? Porque Jesus desapareceu. Do mesmo modo que vocês viram ele subir, vocês o verão descer um dia. Então a igreja acordou e aí acontece o fenômeno de Pentecostes, esse evento extraordinário que foi o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Então Deus disse, senta-me à tua direita. E Deus está falando, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés. Nós temos a conclusão no verso 36. E que Pedro vai dizer para os hebreus, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel. Vamos falar num português mais simples? Vocês podem ter a plena convicção de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está dizendo com base no testemunho das Escrituras e o testemunho dos apóstolos, ele está dizendo, vocês podem ter certeza
E se vocês não tiverem, é um problema de vocês. Podem ter certeza que esse Jesus que vocês crucificaram, achando que ali extinguiriam a vida dele e a pregação dele ia acabar exatamente com a sua morte, Deus fez desse Jesus, depois de morto, Senhor e Cristo. É interessante que aqui é usado dois adjetivos para Jesus. Um deles é Senhor, que significa que Ele é dono de todas as coisas. Você pode até pensar que você tem, porque tem um cartório que registrou isso, você tem um lote, tem uma casa. Engano seu, é tudo de Deus. Você não é dono nem da roupa que você usa. Esse universo foi criado por Deus, ainda que nós tenhamos transformados, né? Algum tempo atrás, esses bancos que vocês estão sentados eram árvores. Há muito tempo atrás, se pensarmos em termos de décadas, foi há muitas décadas atrás, mas eram árvores que viraram bancos. Nós transformamos aquilo que Deus criou e nem por isso passamos a ser dono de alguma coisa. Botucatu não pertence a nós. O Brasil não pertence a nós. Tudo é de Deus. Se alguém discorda desse pensamento, eu te convido a ler o Salmo 24, que Deus declara. O salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então todos os seres, tudo é de Deus. E Deus deu tudo isso para Jesus. É por isso que Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe por que a igreja tem a obrigação de evangelizar e tem a liberdade de evangelizar? Às vezes custando a sua própria vida. Porque em determinados países é proibido. Por exemplo, na China comunista, acho que vocês sabem que a China vive sob um regime comunista, e o regime comunista é ateu. Não podem deixar que os seus membros, os membros da sua sociedade se convertam a um Deus tão atraente como o das Escrituras, do cristianismo. Então o que eles determinaram? Não se abre templo. Você pode ter culto na sua casa, só a sua família. Só que só a sua família do vizinho vem e tal, e a igreja na China está crescendo muito. Mas para você ver que há uma proibição, mas há também uma ordem de alguém superior ao governo chinês, superior ao governo brasileiro, superior ao governo dos Estados Unidos, superior a todo o governo, uma ordem de Deus. Jesus nos diz, indo por todo o mundo, preguem o evangelho. E quando Jesus disse essa palavra, ele introduz dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, até os anjos estão debaixo do controle de Jesus. É isso que Deus está falando. Senta-te à direita, que eu vou pôr os teus inimigos por estrado dos seus pés. Você quer ficar do lado de quem vai perder ou de quem vai ganhar? Porque Deus já disse que todo inimigo de Jesus não prospera, vai vir debaixo dos seus pés. Aliás, Paulo diz que no dia da vinda dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Então, a ideia dele ser dono das nossas vidas, dono da nossa cidade, dono da minha família, dono do ar que eu respiro, dono da comida que eu como, é completamente bíblica e está respaldado nos apóstolos que viram Jesus ressurreto. E é isso que Pedro está dizendo. Deus fez dele Senhor. Mas não somente, você deve ter essa convicção, toda a casa de Israel, todo mundo no mundo precisa ter essa convicção de que não somente Deus fez o Senhor, mas fez dele também Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa alguém que foi ungido. Você tem no hebraico a palavra Meshiach, que virou Messias, que é aquele que é ungido. Ungido para ser rei, ungido para ser sacerdote, ungido profeta. Aqui Jesus é a perfeita demonstração de que essa necessidade de rei todos os povos têm. Hoje de manhã nós tivemos na aula, o professor Roberto lembrou aqui, eu achei curioso, que o Reino do Norte de Israel teve reis péssimos. E o Reino do Sul teve alguns bons reis e alguns maus reis. Pois a figura do rei, querido, pensa que de alguma forma isso é uma aberração? Você está enganado. A figura do rei tem domínio da história até o século passado, ou século atrasado. Quando houve a Revolução Francesa, que os franceses perceberam que os americanos viviam muito bem sem reis, os franceses derrubaram a Bastilha, que é o símbolo dos nobres,
e estabeleceram um governo republicano, ou seja, um governo em que todas as coisas eram do povo. Mas isso é o francês, que é a versão ateia, mais pró-ateísmo, e que se inspirou na versão americana, que é protestante baseado nas escrituras. Como eu disse certa vez, a democracia não começa na política, ela começa na igreja. As igrejas revolucionaram o mundo. Então, da Revolução Francesa para cá, começam a pipocar em vários lugares proclamações de república. E no Brasil nós temos uma história ridícula de como foi a nossa proclamação da república, que foi comemorada dentro do palácio, hoje que é a Câmara do Rio de Janeiro, a Assembleia, desculpem, do Rio de Janeiro, e que foi comemorado, a gente não tinha nem hino da república, se cantou a Marseillaise, que é aquele hino da França. Foi cantado em francês pelos nossos parlamentares, porque ninguém estava preparado para a república, ninguém pedia a república. Então, a democracia veio como essa consequência, mas ela é recente. Sempre houveram reis. E se você observar, a população brasileira ainda olha na figura do presidente como um Messias. Elegem um presidente pensando, não é nenhum trocadilho, porque o nosso presidente atual tem Messias no nome, né? Não estou fazendo trocadilho. Mas eles olham como um rei. Alguém que vai poder, com a mão forte, tirar todos os corruptos e devolver o tesouro nosso de volta para nós. E dar à população uma vida digna. É isso que se espera de cada governo que entra. Era isso que cada rei tinha a obrigação de fazer. Porque toda a população precisa de um rei. E vai ter. Na realidade já tem. Esse rei é Jesus. É por isso que os americanos decidiram que não teriam reis. Depois que eles se separaram da Inglaterra, eles disseram, nós temos um rei que é Jesus. Nós vamos eleger um administrador nosso. Foi assim que nasceu a República, baseada na estrutura política da igreja, administrativa da igreja. Então nasceu a República Americana, que inspirou os franceses a fazerem a Revolução Francesa. E algumas pessoas podem até duvidar, né? Porque duvidam de tudo. Mas um bom historiador vai te dizer isso, que os franceses se inspiraram nos protestantes americanos. Tanto é verdade que hoje em Nova York, todo mundo que vai lá quer ver o quê? A Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um presente que os franceses deram para os americanos. Então, é uma coisa, a Estátua da Liberdade, lembra que esse era o lema dos americanos e dos franceses, igualdade, fraternidade e liberdade. Alguma coisa assim. Então, o que nós temos de concreto para nós é que temos provas suficientes de que Deus ressuscitou Jesus. E eu queria concluir, irmãos, dizendo como foi a reação das pessoas. Porque eles ficaram desesperados, eles disseram, o que nós faremos? Perguntam para Pedro. O que nós faremos? Agora que o Cristo foi ressuscitado, foi morto por nós, ressuscitado, subiu aos céus, está à direita de Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o Senhor e o Cristo. O que sobrou para nós? Eles não estão perguntando por salvação, meramente para entrar no céu. Eles estão perguntando como nós vamos nos livrar no dia do juízo. Como que nós vamos encarar esse grande juiz de Deus? Porque eles sabiam que o Messias seria o grande juiz. Então o que faremos? E Pedro diz, arrependam-se e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados. A ideia que Pedro nos traz é que, fazendo uma aliança com Deus, uma nova aliança, pelo batismo, que eles tinham a aliança da circuncisão. Agora façam uma aliança pelo batismo pessoalmente e manifestam assim que vocês estão arrependidos e aí Deus salvará vocês. Vejam se não é isso que acontece do verso 37 ao 41, para eu poder concluir, ele diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, não é para todos, mas para todos que Deus chamar. Verso 40. Com muitas outras palavras,
deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, o chamado de Deus, você se livra desse velho estado. É por isso que Jesus, encontrando Nicodemos, diz: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Nicodemos falou: mas eu sou membro do Sinédrio. Podia pensar assim: sou membro do Sinédrio, como que eu não vou entrar no céu? Mas Nicodemos faz outra pergunta. Ele diz: como pode uma pessoa voltar para o ventre da mãe? Ele falou: o que nasce do corpo é corpo. Eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de conversão. O homem só se converte quando o Espírito Santo faz que ele nasça de novo e essa nova criatura é capaz de ver, ouvir e entender Deus. Esse é o novo nascimento que Jesus está falando. Não depende de quanto você conhece das Escrituras, não depende do quão culto você seja, não depende nem mesmo de quanto de boas obras você fez no mundo. Depende daqueles que Deus chama. E a quem Deus chama, Deus regenera e dá capacidade. Esse é o novo nascimento. Nasce-se de novo e o novo nascido vive como um convertido. É disso que Pedro está falando aqui ao seu auditório, que não era pequeno. Porque só de batizados tivemos 3.000 pessoas que foram batizadas. Essas palavras eu coloco, queridos, porque é importante que você já prepare o seu discurso. O que você vai dizer para Deus de não ter vivido como discípulo de Jesus? Como que você vai encarar? Eu vou explicar para Deus o quanto que eu fiz. Toda boa obra nossa, por mais que eu der milhões para os pobres, não passa de obrigação minha. O apóstolo Paulo disse que se eu der todos os meus bens pelos pobres e não tiver amor, isso nada aproveita. Então, qual que é o argumento que nós vamos usar? Um filósofo conhecido, já lá dos anos 1800, chamado Bertrand Russell, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, um aluno lhe perguntou: o que o senhor vai dizer para Deus? O senhor é ateu, e quando o senhor descobrir que Deus existe, o que o senhor vai dizer para ele? Ele falou: olha, eu diria para Deus o seguinte. Ele falou: o senhor, desculpa eu não ter crido no senhor, mas o senhor deixou muito poucas provas. Busca o Senhor enquanto pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Aí você vai saber. Paulo diz que os judeus queriam ver sinais. E os gregos queriam ouvir sabedoria, porque sinais de feitiçaria, sinais malignos, a cultura grega estava cheia. Então o grego não queria saber de sinais, o grego queria ouvir sabedoria. E aí houve uma palavra de Deus. Jesus. E Paulo diz: eu prego Jesus crucificado, que é escândalo para o judeu e é loucura, bobagem, burrice para os gregos. Porém, para todo aquele que crê, Jesus se torna o poder de Deus. Esse homem experimenta o poder de Deus e experimenta também a sabedoria de Deus. Então as provas são suficientes até para que você seja indesculpável no dia do juízo, por não se converter a Jesus. Mas por outro lado, sendo que Jesus é o próprio juiz, né? Agora, por outro lado, não obstante essas provas, a obrigação é do homem buscar o seu Criador. E todo que buscar o Senhor vai encontrá-lo. Me buscareis e me achareis. O que diz o texto de Jeremias? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a tarefa de buscar a Deus é nossa. A tarefa de examinar as provas, examinar o conteúdo, os testemunhos, é nossa. E ninguém será desculpado no dia do juízo por não ter se submetido a Jesus. Porque Deus prometeu que vai pôr todo o inimigo dele debaixo dos pés. E Jesus diz: se vocês não estão ajuntando comigo, se vocês não estão contribuindo para o progresso do reino, vocês estão atrapalhando, vocês estão desfazendo o monte. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, não tem meio termo. Eu sou ali neutro, estou assistindo. Isso não funciona. Com Deus, não. Vamos orar ao Senhor?